Bom dia a todos, senhoras e senhores. Nós vamos apresentar um trabalho sobre diagrama de fases aplicado num aço inoxidável. Então, esse trabalho foi feito como conclusão do semestre. Meu nome é Franciele. Sou o Pablo. Eu sou o Vinícius. E a gente fez um estilinho telecurso. Como vocês podem ver, meu colega é devidamente caracterizado. E a gente tentou fazer da forma mais dinâmica e interativa possível e a gente espera que vocês gostem e aproveitem. A gente se esforçou e... Então, aproveitem. Boa tarde, seu Vinícius. Tudo bom? Boa tarde, Paulo. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certo. O Cristiano faz por aqui. Pois então, eu vim pedir socorro porque deu um problema lá na usina. Deu um problema no computador geral e perdemos todos os dados. Como o nosso computador estava conectado com ele, também perdemos. E o que vocês estavam produzindo? A gente estava fazendo a primeira corrida de um aço. A gente já tinha acabado de trocar de composição. E agora eu não sei classificar o aço. Preciso classificar o aço e não sei que tipo de aço é. Mas por que vocês não fazem uma análise microscópica? Porque não deu tempo nem de tirar alguma amostra, a gente não tem nenhum dado. No fim, pediram para eu vir aqui correndo pedir ajuda. E eu não sei que tipo de aço é, não tem como fazer, não dá tempo. Bom, mas tu tem a composição dele? Pois então, consegui anotar alguns dados aqui de composição, mas infelizmente sem a tabela do computador eu não sei classificar. Bom, mas com essa composição é só a gente dar uma olhada no diagrama de fases. Mas tu tem certeza que com o diagrama de fases eu consigo definir que tipo de aço é? Consegue, claro. Pode analisar a composição e a partir dele consegue ver mais ou menos que tipo de aço que é. E o que podemos fazer agora? Tem uma amiga minha que ela entende tudo de diagramas de fases. Eu vou ligar para ela um segundinho. Então, muito obrigado. Boa tarde, Franciele. Tudo bom? Poderias trazer aqui para mim um diagrama de fases? Seria sobre o ferro carbono. Obrigado. Não, dá certo, sem esperar. Oi! Oi, Fran, tudo bom? Esse aqui é o Vinícius. Tudo? Oi, prazer, Vinícius. Franciele. Poderias mostrar um pouco sobre o diagrama de fases para ele? Claro, olha só, tu me pediu, eu trouxe um livrinho aqui que tem um desenho bem legal. Tu tem os dados de composição pra te dar uma olhada? São esses aqui. Ah, muito obrigada. Então, bom, o que a gente pode fazer primeiramente é dar uma olhada no diagrama ferro-carbono para ver qual é a fase que está presente, tá? Então aqui vocês podem ver comigo, esse é o diagrama, e aqui a gente consegue analisar direitinho, tá? Posso pegar? Sim. Partindo do princípio, um diagrama de fases é um diagrama termodinâmico, onde nele estão representadas as condições de equilíbrio entre fases termodinamicamente distintas entre si. Esses diagramas se classificam em unários, quando compostos por somente um componente, binários, quando compostos por dois componentes e de ordem superior, ternários ou quaternários, quando estão presentes mais de dois componentes. Entre os vários tipos, os diagramas binários são os mais usados e frequentemente são subdivididos em várias classes, de acordo com a transformação invariante de fase que contém. Por exemplo, as reações eutéticas, peritéticas, monotéticas, eutetóides e peritetóides. O entendimento de diagramas de fases para sistemas de ligas metálicas é extremamente importante, pois existe uma forte correlação entre a microestrutura e as propriedades mecânicas do material, e o desenvolvimento dessa microestrutura está relacionada às características do teu diagrama de fases. Além disso, esses diagramas fornecem informações sobre fusão, cristalização, que é a formação das fases, entre outros fenômenos. Eu te trouxe o diagrama de uso mais comum e simplificado, o ferro-carbono, onde a solubilidade do carbono no ferro irá determinar o tipo de aço que tu estás trabalhando. Analise comigo um pouco sobre ele. Ele apresenta diversas fases que dependem da temperatura e da composição dos componentes, que vão influenciar na microestrutura do teu material. Até 2,14% de carbono nós temos o aço. Acima disso, nós temos os ferros fundidos. Sabemos que o ferro passa por um fenômeno chamado alotropia, onde ocorre a mudança de sua microestrutura.
que define diferentes fases presentes em cada área do diagrama. Aqui nós temos duas células unitárias onde a gente pode ver a diferença entre uma e outra. Uma cúbica de corpo centrado e uma cúbica de face centrada. A presença de uma determinada fase é dada pela sua estabilidade química, ou seja, nesta área nós temos a austenita como a fase mais estável. Aqui nós temos a ferrita alfa e a cementita. Aqui em cima nós temos a ferrita delta como sendo mais estável, e aqui nós temos a solução totalmente líquida. Aqui nós temos a austenita e o líquido. Dentre todas as fases presentes no diagrama, para aquelas condições de temperatura, pressão e composição, a fase presente é a que possui a menor variação de energia livre de Gibbs, ou seja, é a mais estável. Então todas essas fases presentes são as mais estáveis nessas determinadas condições. Assim, para os aços, as ferritas são cúbicas de corpo centrado e a austenita é cúbica de face centrada. Olhando as duas composições aqui, eu consigo ver que a gente tem 0,08% máximo de carbono, ou seja, este aqui é o nosso ponto eutetoide. Então, sabemos que o teu aço é um aço hipoeutetoide e, seguindo ao resfriamento, nós caímos na área da austenita, que posteriormente irá se transformar em perlita. Aqui nós temos, para aços hipoeutetoides, que é o teu caso, os diferentes tipos de estrutura cristalina, dependendo da composição química do teu aço, da porcentagem de carbono. Então, com a tua composição de carbono, a gente sabe que nós vamos ter esse tipo aqui. Então, essa aqui vai ser a tua estrutura final. Bom, eu poderia olhar meus dados, por favor? Claro. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui que há outros elementos que não foram citados por ti quando tu mostraste o diagrama de fases. Então, qual a importância desses elementos para o aço? Não, sim, muito boa essa tua pergunta. Assim, ó, o caso que a gente está analisando é um caso simplificado, onde a gente tem o diagrama ferro-carbono, que é um diagrama binário. Mas a gente sabe que o aço não é composto somente por esses dois elementos. A gente adiciona outros elementos, chamados elementos de liga, que vão garantir as propriedades finais. Tá? Mas o aço inoxidável, ele é um aço complexo que não pode ser regido somente por esse diagrama. Aí a gente usa, para poder analisar esse tipo de aço, os diagramas ternários e quaternários, onde a gente vai poder analisar melhor as fases presentes. Bom, eu entendi, mas aqui temos um alto teor de cromo e níquel. Eu queria saber qual é o papel deles para o aço. Bom, eles dão características muito específicas, principalmente para o teu aço inoxidável. A presença de cromo, por exemplo, faz com que ele não se oxide, sendo uma característica importante caracterizando o teu aço. Sendo os aços ligas de ferro, aqueles que possuem cromo com certa composição são caracterizados por aços inoxidáveis. Os átomos de cromo reagem constantemente com o oxigênio presente no ar, criando uma camada protetora na superfície do aço, aumentando a resistência do material à corrosão. Esse processo denomina-se passivação. Os tipos de aços inoxidáveis são classificados de acordo com a fase predominante e a temperatura ambiente. Os ferríticos, com 15 a 20% de cromo, baixo carbono e sem níquel. Os austeníticos, com cerca de 18% de cromo e 8% de níquel. E os martensíticos, com máximo de 18% de cromo sem níquel e um teor de carbono maior que nos ferríticos. De acordo com as tuas composições, a quantidade de cromo e níquel presente nos diz que temos um aço inoxidável austenítico. O níquel tem papel fundamental nesse tipo de aço, porque através da sua adição é possível estabilizar a fase austenita e modificar o sistema cristalino para cúbico de face centrada, a temperatura ambiente. Essas características resultam em um aço não magnético, além de propiciar ductilidade e tenacidade ao material. O carbono é usado para aumentar a resistência mecânica e a dureza dos aços inoxidáveis. Um alto teor de carbono reduz a resistência à corrosão, favorecendo a formação de carbetos de cromo, que reduz o cromo disponível. O
cromo é o principal elemento que dá ao aço a característica de inoxidável. Como seu teor é bastante significativo, é preciso analisar o diagrama de fases binário do cromo com o ferro, mas para uma avaliação termodinâmica de processo, é necessário analisar um diagrama ternário. Nós vamos simplificar. Será apresentado o diagrama binário de ferro-cromo devido ao baixo teor de carbono presente. Como a porcentagem em peso de cromo no aço inoxidável austenite está na faixa de 17 a 25%, podemos analisar no diagrama. Fazendo o resfriamento de uma solução com 17% de cromo, por exemplo, a partir de 1600 graus, é possível ver que as seguintes transformações ocorrem. O líquido formando uma solução sólida, homogênea alfa, em torno de 1520 aproximadamente. A divisão da fase sólida alfa em fase alfa e sigma, aproximadamente 550 graus. E na última etapa de resfriamento, em aproximadamente 500 graus, a fase sólida sigma e a fase sólida alfa sofrem uma transformação, entrando em uma zona de miscibilidade parcial, na qual coexistem a fase sólida alfa' e a fase sólida sigma'. Outra questão muito importante a ser salientada é a questão da velocidade do resfriamento. Como é feito o resfriamento na usina de vocês? Bom, o resfriamento é feito naturalmente. Nós deixamos resfriar o material à temperatura ambiente. Mas que tipo de influência vai ter a temperatura no tipo do aço? As condições de equilíbrio caracterizadas pelos diagramas de fase ocorrem apenas quando o resfriamento é dado em taxas extremamente lentas, de forma natural. Um resfriamento fora do equilíbrio pode ocasionar ocorrências de fases ou transformações em temperaturas diferentes daquelas previstas no diagrama, assim como a existência à temperatura ambiente de fases que não aparecem no diagrama, as chamadas fases metaestáveis. As fases metaestáveis podem ser formadas como resultado de mudanças muito rápidas de temperatura, onde a microestrutura é fortemente afetada pela taxa de resfriamento. A análise dessas transformações são feitas pelos diagramas cinéticos e não termodinâmicos, ou como os diagramas TTT, por exemplo, transformação, tempo e temperatura. Um exemplo de fase metaestável é a martensita. Por ser uma fase fora do equilíbrio, a martensita não aparece no diagrama de fases ferro-carbono. Ela se forma quando a austenita é rapidamente resfriada à temperatura ambiente. Ela se forma quando o resfriamento for rápido o suficiente de forma a evitar a difusão do carbono, ficando mesmo retido em solução. Como consequência disso, ocorre a transformação alotrópica com aumento de volume, alterando a austenita, que é cúbica de face centrada, para a martensita, que é tetragonal de corpo centrado. Bom, perfeito, com todas as explicações que vocês me deram, agora eu posso retornar à usina, mas primeiro eu vou avisar meu chefe que eu já tenho a composição do aço e sei que tipo de aço é que estamos trabalhando. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Vinícius. A gente está sempre à disposição. Qualquer dúvida que o senhor tenha, pode nos procurar, tanto eu quanto o meu colega, estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida. E que bom que entendeste um pouco mais sobre termodinâmica. Tá. Bom, se ficou alguma dúvida sobre o nosso trabalho, vocês podem nos perguntar. E acho que é importante, se não for esclarecida alguma dúvida de vocês, que seja feito agora. Esse trabalho a gente fez como foi pedido, como se fosse um trabalho de conclusão de semestre, e foi bem proveitoso pra gente. Espero que vocês se divirtam, tenham se divertido e continuam. É isso aí. E é isso. Boas férias, galera. A gente pode dar uma olhada no diagrama de frases. Tava tri bom, eu daí. E tu não tem as composições. Vai. Já dá pra gente tentar, a partir do diagrama de frases, descobrir o que é.
Eu sou muito burro, meu. Pô, não corta aí, porque olha, de novo, ó, ele tá gastando meu tempo, gastando pilha, gastando dinheiro. Tava calhando a puta. Vai, desculpa, meu. É dislexia. Tá sério, tudo bom? Poderia vir aqui na minha sala fazer um diagrama de prazo? Tá bom, eu vou levar o diagrama de frases pra ti. Vai, tudo bem? Tudo bom? Vinícius, na série. Então, rapaz, Não, quero ver. estragou a encenação de novo. Não! É porque Eu não te conheço, eu tenho que aumentar aqui, tem que ser aqui, ó, tudo assim, ó. E com o papo também, como eu ia falar. esses elementos, como eu disse, Eu tinha que ter parado ali, eu tinha que ter parado ali. Porque o propriedades próximas. vai pra lá um pouquinho. Aí, mini do lado dele. Aí, isso, agora vai dar isso aí. Vai dar um enquadramento bom. Tá, engraçado, né? E sereia. Foi. Vai. É importante ressaltar sobre a velocidade da reação. Foi eu essa parte. Outra coisa muito importante a ser ressaltada. Qual é a graça dessa parte? Qual é a graça? Eu não sei. Não, cara. 1, 2, 3. Outro ponto muito importante. Ó, cancelamos, não dá mais. Acabou o vídeo, é isso aí você. Sério, eu te amo. Terça-feira é isso aí que a gente vai mostrar. Se fez de forma naturalmente, então a gente tá dentro das condições de equilíbrio, né? Fácil. É verdade. A parte não dá uma manter. Não, é só foi a mãe. Mas não, Eu não sei se ficou bom, hein? Só isso, vou dizer.